Olá pessoal, seja muito bem-vindo a este canal no YouTube Lucas Alves Engenheiro. Eu sou o Lucas Alves, engenheiro eletricista de formação e sou atualmente especialista em energia solar. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a GED 4313, que é uma norma técnica elaborada pela CPFL, que é a Companhia Paulista de Força e Luz, né, CPFL, e ela trata da conexão aos sistemas elétricos de subtransmissão da CPFL, que nós iremos ver logo logo como SDAT, Sistema de Distribuição ou Subtransmissão de Alta Tensão, SDAT. Essa norma, ela tem alguns objetivos bem claros, tá? Que é trazer e estabelecer os requisitos mínimos que todo acessante deve considerar para elaborar uma solicitação de viabilidade ou uma solicitação de acesso, ou seja, apresentar um projeto técnico, projeto elétrico, projeto de proteção para análise da CPFL. E nessa norma, ela considera que os projetos devem ser emitidos para conexões entre 33 kV a 230 kV, tá? Então é nessa faixa de tensão que os projetos a serem desenvolvidos devem seguir essa norma técnica que nós iremos discutir ao longo do vídeo. E além de definir esses requisitos técnicos, ela também, essa norma, né, ela também traz quais são as etapas necessárias para a apresentação do projeto técnico, para a aprovação do projeto técnico, e também os prazos de implementação do projeto e também da interligação da nova unidade consumidora ou unidade geradora no sistema de distribuição de alta tensão, que é o SDAT. O SDAT, que distribui energia a todas as unidades consumidoras dentro daquele município, tá? E toda unidade consumidora ela que se conecta ao sistema de distribuição de alta tensão, cumprindo os requisitos de tensão ali, de 33 a 230, ela pode estar conectada, conforme essa norma técnica, em regime permanente, eventual ou temporário, tá? Então, seja qualquer um desses três regimes, essa norma técnica, ela vem a trazer esse corpo de requisitos mínimos a ser cumpridos pelo acessante. E neste vídeo eu vou dar mais detalhes, né? Eu vou tentar deixar o vídeo mais enviesado possível para a geração de energia em paralelo com o SDAT da CPFL, ou seja, o paralelismo de uma geração através de uma fonte de energia solar fotovoltaica ou de uma usina solar fotovoltaica com o sistema de distribuição de alta tensão da CPFL ou SDAT. Então, vou deixar o vídeo mais enviesado possível para esse tipo de abordagem. Então, para contextualizar quando essa norma técnica da CPFL deve ser considerada, vamos imaginar o seguinte: o projetista do acessante, né, ele fez ali um estudo de viabilidade técnica, ele elaborou, preencheu todos os documentos necessários que a gente vai ver mais à frente para submeter para a análise, né, para conectar uma usina solar fotovoltaica em um determinado ponto do sistema de distribuição, ilustrado por essa imagem aqui, ó. Aqui é o sistema de distribuição dentro de um município qualquer, onde a CPFL está atendendo. Então, vamos supor que alguém quis conectar uma usina bem aqui onde está o ponteiro, uma usina solar fotovoltaica de 1 megawatt. E pela potência de 1 megawatt, tranquilamente o acessante, né, ele poderia propor a conexão no sistema de média tensão da CPFL, o SDMT, Sistema de Distribuição de Média Tensão. Porém, por algum motivo a CPFL diz: poxa, no sistema de média tensão não dá, eu já estou tendo uma sobrecarga na minha média tensão no ponto que você está pedindo para conectar a usina solar fotovoltaica. Daí então a CPFL dá uma negativa e propõe a instalação dessa usina, a conexão dessa usina não no sistema de média tensão, mas no sistema de alta tensão ou SDAT. Então, aí neste ponto, exatamente a partir daí que o acessante ele precisa considerar todo esse corpo de requisitos técnicos que contempla essa norma GED 4313 da CPFL.
Bom, e para ilustrar essa negativa da CPFL, aqui eu tirei um print da última solicitação de análise de viabilidade técnica que eu fiz para uma usina de 1 megawatt, e a CPFL foi bem clara, ela diz que foram avaliadas todas as alternativas, né, possíveis para conectar essa usina de 1 megawatt no sistema de média tensão, contudo, não foi possível atender os requisitos mínimos para viabilizar a conexão. E conforme for adiante nesse documento, eu não coloquei aqui para não tomar muito tempo, ela diz que então ela propõe a conexão da usina na alta tensão, no sistema de distribuição de alta tensão ou SDAT. A partir daí, se o acessante for querer dar continuidade à implementação dessa usina solar fotovoltaica, ele vai precisar considerar todos os requisitos que a gente vai ver nessa videoaula a partir de agora. Então, os requisitos e condições gerais que essa norma traz. Vamos iniciar falando dos requisitos gerais. Primeiro a gente vai definir o que é o acessante, né? Porque essa palavra acessante vai aparecer por várias vezes ao longo dessa videoaula. Então, o acessante ele é o proprietário de uma unidade ou de uma instalação que tenha equipamentos elétricos que consomem energia elétrica ou que tem equipamentos elétricos que geram energia elétrica. Então, o acessante ele é o proprietário de uma unidade consumidora ou de uma unidade geradora. E quando, que vai ser o viés desse vídeo, quando o acessante for um gerador de energia, essa norma técnica, né, ela traz os requisitos para várias modalidades do acessante gerador. Seja o acessante que está conectado ao sistema de distribuição para gerar excedentes de energia ou apenas para consumo, para autoconsumo local, tá? Então, se ele gera para compensar energia ou gerar créditos ou gerar excedentes, ou se ele gera apenas para consumo momentâneo. Então, essa norma se aplica para ambos os cenários. E essa norma ela está também de acordo com os requisitos do PRODIST módulo 3, desenvolvido pela ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica. Definindo agora o que é o ponto de conexão, que é outra palavrinha, outro termo que vai aparecer bastante ao longo da videoaula. Então, ponto de conexão, ilustrado aqui por essa barra em azul vertical, é o ponto em que existe, de um lado, a instalação de alta tensão da CPFL, conforme essa norma, o SDAT da CPFL, e do outro lado está o acessante, com a usina solar fotovoltaica. Então, o ponto de conexão é aquele ponto em que a CPFL delimita o que é dela com o que é do acessante, o SDAT da CPFL e as instalações elétricas do acessante. E esse ponto de conexão ele é estabelecido e indicado pela CPFL durante o estudo de viabilidade técnica. Então, na resposta da viabilidade técnica, a CPFL ela diz e decide, com base nos documentos que o acessante submeteu para ser analisados, o melhor ponto de conexão para atender a ligação daquela usina solar fotovoltaica que está sendo proposto a conexão no sistema de distribuição de alta tensão da CPFL. E para evidenciar e ilustrar, né, o que seria um ponto de conexão propriamente dito, conforme os documentos apresentados no estudo de viabilidade técnica, o acessante ele propõe ali um ponto de conexão que ele entende que é o melhor para conectar a usina dele, que ele vai construir naquele determinado ponto do município onde a CPFL ela fornece energia, né? E a CPFL então ela analisa esses documentos e decide então onde vai ser o ponto de conexão da usina solar fotovoltaica e, portanto, onde vai ser a subestação da usina. Então, a infraestrutura elétrica que vai interligar a subestação com a linha de transmissão do SDAT é totalmente de responsabilidade do acessante, tá? Então, o acessante ele vai ser responsável pela construção da infraestrutura elétrica, tanto do empreendimento dele, que é a usina solar fotovoltaica, quanto da infraestrutura que vai interligar a usina solar até a linha de transmissão do sistema de distribuição de alta tensão mais próximo da usina dele. Então, a CPFL deixa bem clara nessa norma que
inteiramente de responsabilidade do acessante. Então, a entrada de energia é o ponto de infraestrutura elétrica que parte ali do ponto de conexão e adentra na unidade consumidora. E a CPFL traz nessa norma que a entrada de energia precisa ser seccionada através de um disjuntor de entrada, tá? E esse disjuntor, ele tem que ser operado também pela CPFL, além de ser operado pelo acessante. E para que isso seja possível, o acessante ele precisa implementar uma unidade terminal remota, que é a sigla em negrito que é UTR. Ou seja, essa unidade terminal remota vai permitir que a CPFL consiga, através de telecomandos, né, conseguir atuar o disjuntor da entrada de energia do acessante, desconectando o acessante do SDAT ou conectar o acessante ao SDAT. Normalmente a CPFL vai atuar apenas na desconexão do acessante ao SDAT, né? Quando o acessante ou a usina solar fotovoltaica do acessante poder trazer algum risco ali para o sistema de distribuição de alta tensão da CPFL. Então, através de telecomando, utilizando os recursos da UTR, né, a CPFL ela precisa atuar o disjuntor para desconectar a usina solar fotovoltaica quando ela poder trazer algum risco para o SDAT. A CPFL também traz nessa norma técnica que toda a instalação do acessante, desde os inversores da usina solar fotovoltaica e também todos as outras cargas, as outras cargas elétricas que tem ali junto na usina, que a usina necessariamente precisa também de cargas elétricas para iluminação, para monitoramento. Então, todos esses equipamentos elétricos que estejam ali dentro da unidade consumidora desse acessante, seja em 60 Hz, ou seja, trabalhe na frequência de 60 Hz, porque é a mesma frequência que a CPFL opera a rede de distribuição de alta tensão. Então, todos os equipamentos que estão dentro da propriedade do acessante precisam também trabalhar em 60 Hz. Para conversar com o sistema da distribuidora, CPFL, e não implicar nenhum risco de desassociação de frequência. E outro requisito é que a usina solar fotovoltaica precisa ser interligada ou paralelizada com o SDAT da CPFL através de um transformador ou de vários transformadores de potência, dependendo da complexidade da usina solar. Então, a CPFL ela deixa bem claro que a parte de implementação, né, da UTR, que é a unidade terminal remota, ela é totalmente a cargo do acessante, ou seja, todos os custos envolvidos para implementar uma UTR é a cargo do acessante. Ou seja, a CPFL não se compromete a contribuir financeiramente, né, ou através de mão de obra, na implementação da UTR. Ela exige que ela possa ter acesso ao disjuntor da entrada de energia através de controle remoto, mas ela não se dispõe ou se disponibiliza a ajudar o acessante na construção, tanto na parte de projeto ou implementação de fato da UTR. Ela só pede que seja concedido a ela esse direito através de controle remoto sobre o disjuntor das instalações do acessante. E essa parte de proteção do sistema de distribuição de alta tensão da CPFL, o SDAT, ou a proteção da própria usina solar fotovoltaica do acessante, ela só é possível graças a um disjuntor de proteção, ou um disjuntor de seccionamento. Esse disjuntor, ele tem várias configurações diferentes, tá? Varia de fabricante para fabricante, mas basicamente ele é um equipamento que secciona eletricamente a usina solar fotovoltaica do SDAT da CPFL, tá? Ou faz o sincronismo ou o paralelismo da usina solar fotovoltaica com o SDAT da CPFL. Esse disjuntor, ele precisa estar trabalhando junto com o relé de proteção, tá? O relé de proteção, ele atua sobre o disjuntor informando quando ele deve operar para fechamento ou sincronismo e paralelismo ou
para desacoplamento ou abertura dos contatos, né, para separar e isolar o SDAT da usina solar fotovoltaica. Então, esse disjuntor ele é basicamente um hardware que é comandado por um hardware com software, que é o relé de proteção, e ele consegue fazer o acoplamento, desacoplamento, o paralelismo e desconexão entre os dois sistemas, da CPFL e do acessante. E o relé de proteção ele vai analisar as características elétricas do SDAT da CPFL e das instalações do acessante, e analisar se as características como frequência, tensão, corrente estão de acordo, né, para conseguir manter o paralelismo ou não. Quando estão de acordo, o disjuntor permanece fechado, os dois sistemas CPFL e acessante conectados. Quando estão em desacordo, o disjuntor ele abre os contatos, comandado pelo relé, e o relé continua monitorando os dois sistemas. Quando os níveis de tensão, corrente e frequência voltam a estar compatíveis, daí então o disjuntor ele fecha os contatos e volta a ter o paralelismo da usina solar com o SDAT da CPFL. Então o disjuntor ele tem essa função, acoplar e desacoplar, só que ele precisa de um auxílio. E o auxílio vem do relé. O relé ele tem por função comandar, controlar e proteger, tá? Então são três características bem intrínsecas ao que é um relé. Então basicamente ele é um hardware com um software muito potente. O relé basicamente ele é considerado o cérebro de uma instalação solar fotovoltaica que tem interface com um sistema de distribuição de uma distribuidora de energia qualquer. No caso, a gente está falando da CPFL porque nós estamos com a norma da CPFL, mas o relé ele é necessário para qualquer usina solar fotovoltaica em qualquer distribuidora de energia. Então, ó, a CPFL ela coloca nessa norma, né, todos os requisitos possíveis ou parâmetros possíveis para se configurar um relé de proteção. Então aqui nessa legenda aqui, ó, são todos os parâmetros que são possíveis de programar um relé de proteção para ele fazer a análise das características elétricas do SDAT e também das instalações elétricas do acessante e poder atuar o disjuntor para ele fazer a abertura ou o fechamento dos contatos, conectando ou desconectando a usina do SDAT. E quais são então os parâmetros que são necessários para conectar uma usina solar fotovoltaica? Na verdade, essa informação é muito aberta. Os parâmetros dessa lista de parâmetros que precisam ser inseridas no relé de proteção depende muito do local onde se vai conectar a usina solar fotovoltaica. Então nós vimos lá no início da apresentação desse vídeo que a CPFL, ela, no exemplo que eu mostrei, né, ela tem um sistema de distribuição de alta, média tensão bem amplo, tá? E determinados locais daquele sistema de distribuição, ou seja, da área de concessão da CPFL, são necessários alguns parâmetros dessa lista que em outros locais não são necessários. Então, para definir qual parâmetro eu preciso programar o relé, a CPFL que vai me dizer conforme a análise técnica da solicitação de viabilidade técnica que o acessante precisa fazer para ela. Ela vai analisar, vai entender onde está sendo proposto a conexão da usina solar fotovoltaica e vai dizer então, através da resposta à solicitação de viabilidade ou de solicitação de acesso, quais são os requisitos para se configurar no relé, quais são os parâmetros a ser configurados no relé, conforme a tipologia elétrica daquele local do sistema de distribuição de alta tensão, naquela área de conexão, de concessão da distribuidora CPFL. E ainda dentro da parte de comando, controle e proteção, a CPFL ela deixa bem intrínseca aqui na norma que o acessante ele é responsável único pela implementação da proteção da usina solar fotovoltaica. Tá? Então, o acessante ele é o único responsável por desenvolver, por implementar e por estudar quais são os parâmetros adequados a se programar no relé de proteção para atuar o disjuntor
de acoplamento e desacoplamento da usina solar fotovoltaica. Ela coloca como única responsabilidade do acessante, porque a CPFL, né, assim como qualquer outra distribuidora de energia, não consegue controlar qualquer tipo de distúrbios que possa acontecer na linha de distribuição de alta tensão, no SDAT, tá? Então, pode existir N possíveis oscilações, distúrbios de tensão, corrente, frequência no SDAT, que possam danificar as instalações do acessante, bem como as cargas consumidoras de energias dentro da propriedade do acessante. Então a CPFL ela deixa como responsabilidade do acessante fazer o estudo de proteção, considerando todos os parâmetros daquela lista de parâmetros que nós vimos anteriores, e propor a CPFL através de uma análise de viabilidade técnica ou de uma solicitação de acesso. Daí, então, se der algum problema, mesmo tendo um relé de proteção bem parametrizado e também um disjuntor comandado a este relé, se der algum problema nas instalações do acessante, na usina solar fotovoltaica, a CPFL diz claramente que ela não se responsabiliza por nenhuma eventualidade. Então, o acessante ele precisa entender, né, que ele precisa colocar os parâmetros de proteção, considerar o estudo de proteção, programar o relé com os parâmetros para proteger a unidade consumidora ou geradora de qualquer tipo de distúrbio que possa acontecer no SDAT da CPFL. E a CPFL também exige, né, nessa norma, que o acessante que queira gerar a própria energia e colocar o gerador, no caso a gente está ilustrando como gerador fotovoltaico, em paralelismo com o SDAT, ele precisa doar um transformador de potencial, ou TP, para a CPFL implementar esse TP lá na subestação, que vai estar na interface entre a usina solar e a CPFL, que é o próprio ponto de conexão, tá? Então a subestação aqui é o próprio ponto de conexão. Então, frisando de novo, a CPFL ela exige que o acessante ele faça e elabore, né, todos os estudos necessários para conectar essa usina solar fotovoltaica ao SDAT da CPFL, tá? Como nós vimos, é inteiramente responsabilidade do acessante tudo que venha a ser necessário para colocar aquela usina solar fotovoltaica em operação em paralelismo com o SDAT. Então, o acessante precisa elaborar e disponibilizar para aprovação da CPFL um memorial descritivo da instalação como um todo, o estudo de curto-circuito, né? O estudo de proteção, ou seja, todos os parâmetros que vai ser configurados no relé de proteção, o estudo de seletividade das proteções e coordenação também das proteções e o cálculo de saturação dos transformadores de corrente, que são os TCs. E tudo isso precisa ser elaborado, documentado, enviado junto ao projeto elétrico da subestação, à CPFL, para que ela faça análise e depois dê o parecer técnico, tá? Então, depois que a CPFL faz análise de todos os documentos que nós falamos anteriormente e se mostra de acordo com tudo que o acessante propôs para se conectar à usina solar fotovoltaica, naquele determinado ponto do sistema de distribuição de alta tensão, a CPFL ela vai elaborar um documento chamado Acordo Operativo. E neste documento, ela vai colocar ali todas as condições, procedimentos operativos, né, que tanto a CPFL quanto a acessante precisarão cumprir, tanto em regime normal de funcionamento das instalações do SDAT quanto do acessante, tanto em regime emergencial ou nos momentos de manutenção de ambos os sistemas, tanto do acessante quanto da CPFL. Então, quando tiver em qualquer um desses três regimes, normal, emergencial ou em regime de manutenção, esse acordo operativo vai ter ali os requisitos, os regulamentos, os procedimentos que tanto a CPFL quanto o acessante precisarão cumprir para que um sistema não coloque em risco o outro sistema e vice-versa. Tá? Então, esse acordo operativo ele visa deixar
muito claro o que deve ser feito, quando deve ser feito e a forma que deve ser feito, para que nunca um sistema coloque em risco a integridade do outro, tá? E esse acordo operativo ele é emitido antes da energização, um ponto importante de se falar, porque a energização só vai ser feita, né, propriamente dita, a conexão elétrica entre os dois sistemas só vai ser feita quando os dois, CPFL e acessante, estiverem cientes de tudo que eles precisam cumprir para permanecerem conectados eletricamente. E depois que tanto a acessante quanto a CPFL estiverem cientes do que eles precisam cumprir, tanto no regime normal, no regime de emergência ou em manutenção, de fato a CPFL pode fazer a energização da unidade geradora de energia elétrica, que é a usina solar fotovoltaica, ou seja, fazer o paralelismo com a rede de distribuição de alta tensão, ou SDAT. A CPFL ela só pede nessa norma que o acessante comunique com pelo menos 15 dias de antecedência, para que a CPFL possa programar, né, a ida da equipe de conexão, ou seja, a equipe que vai fazer a energização da subestação da usina solar fotovoltaica, conectando ela, paralelizando a usina com o SDAT. E ela também diz, nessa norma, a CPFL diz que é desejável, né, que o acessante comunique a CPFL para que ela possa acompanhar o andamento das instalações das infraestruturas elétricas da usina solar fotovoltaica, tanto na parte de instalação dos inversores, da cabine ou da subestação, quanto da construção da linha de transmissão que conecta a subestação com o sistema de distribuição. Então, toda essa construção, a CPFL ela coloca como desejável que ela esteja acompanhando para que ela possa apontar ou antecipar qualquer incoerência técnica que esteja sendo executada, para que o acessante não tenha um retrabalho depois de ter que refazer alguma tarefa que às vezes custa muito tempo e dinheiro, né? Então ela coloca como desejável ser convidada para acompanhar ali o andamento da implementação da unidade de geração e do paralelismo dela com o sistema de distribuição de alta tensão. Então, para elaborar a videoaula de hoje, eu tive unicamente como referência a própria norma da CPFL, a 4313. Ela está disponível nesse link aqui, essa é a última versão da norma, e vocês podem acessar esse documento original por lá, por este link. Para finalizar, uma frase motivacional aqui, que eu encontrei, achei bem curiosa, do Zig Ziglar, que fala que é falta de direção, não de tempo, que é o problema. Todos temos 24 horas por dia. Então, para nós que estamos constantemente buscando conhecimento, desenvolvimento profissional, interação com a nossa área, tentando ser mestre no que a gente, na área que a gente atua, porque se você se esforça, empenha e sabe para onde está indo, a direção certa a se trilhar, o alcance do objetivo é inevitável. Então, é sempre direção, saber para onde está indo, saber onde quer chegar. Eu agradeço pela atenção de todos, eu espero que este conteúdo possa ter ajudado de alguma forma aí na capacitação de vocês. Deixo as minhas redes sociais para que vocês possam ter um ponto de interação comigo, né? Ou também deixar os comentários aqui ou interagir também aqui pelos próprios comentários deste vídeo aqui no YouTube, tá? Seria de grande alegria poder também interagir com vocês, entenderem ter a interpretação de vocês do que vocês entendem nessa norma, e às vezes pode compartilhar aqui nos comentários desse vídeo e ajudar bastante outras pessoas que também não tiveram a mesma visão que eu tive, que vocês estão tendo sobre esse conteúdo, sobre essa norma técnica. E em breve eu pretendo trazer mais conteúdo sobre outros temas que eu estou estudando, né? Conforme eu for estudando, buscando mais conhecimento, eu pretendo sempre compartilhar com vocês o meu entendimento, a minha interpretação sobre cada conteúdo, cada tema que eu
venha estudar nesse mercado de energia solar fotovoltaica, que é um mercado que é muito promissor e que me encanta cada dia mais. Então, deixo um forte abraço a todos vocês que acompanharam e até a próxima.